Olá, professoras, professores de educação infantil, sejam muito bem-vindos ao Construir Caminhos Educação Socioemocional na Prática. Aqui eu discuto os benefícios de você trabalhar a educação socioemocional e como você fazer isso na sua sala de aula. O meu nome é Dani Taki e o caminho do dia é coragem, ter confiança em si mesmo. Vamos lá? A coragem, ela é um recurso pessoal muito importante. Os corajosos, eles têm confiança em si próprio quando aparece uma determinada situação que ele tem ali um conflito, que apareceu ali um problema. Eles sabem como agir quando aparece um desafio na vida. Agora, vai vir uma coisa que eu quero saber, o que tá passando na sua cabeça quando eu falar essa palavra, essa frase. Por meio de testes de coragem, as crianças experimentam que podem dominar algo e, ao mesmo tempo, elas conhecem os seus limites. Quando eu falo por meio de testes de coragem, o que você acha que vai ser essa atividade que eu vou te passar hoje aqui? Quero só saber o que você acha, anota aí no seu papel, melhor ainda, escreve aqui o que você tá achando que vai ser a atividade de hoje, porque eu estou te falando que é por meio de testes de coragem que os seus alunos experimentam que podem dominar algo novo e, ao mesmo tempo, ela conhece os limites dela. Guarda aí para você e depois a gente vê como é que ficou isso. A gente tem esses testes de coragem. As crianças que têm confiança em si mesma, elas sabem se afirmar na vida cotidiana e elas passam pela vida forte. E dar a essas crianças essa oportunidade, ela deve estar todos os dias, ela deve ser o objetivo do seu trabalho. Eu vou começar aqui falando o que não é coragem. Então, coragem não é se arriscar. Isso não é ter coragem. Muitas vezes, até a coragem, ela é vista como um sentimento negativo. Muitos pais, e eu já ouvi isso, não é que eu li, eu estou reproduzindo, não, eu ouvi a criança chegar para a mãe e falar assim: ai mamãe, mas eu não tenho coragem, eu tenho medo. E a mãe fala: não tem problema, você não precisa ser corajoso. Por quê? O que a gente adulto tem na cabeça o que é ser corajoso? A mãe já pensa: eu não quero que meu filho pule de bungee jump. Eu não quero que meu filho seja corajoso, comece a praticar esportes radicais, faça parte aí da turma do Red Bull, que vai aí nesse negócio que voa. Não quero isso. Eu não quero que assim, ai, meu filho é corajoso, e daí ele começa a subir escalar armário, saltar da árvore. Não, pelo amor de Deus, eu não quero que meu filho seja corajoso. A gente associa coragem a isso, coragem a se arriscar, a se jogar. Isso não é coragem. Você se jogar numa coisa que você não conhece, numa coisa que você não está seguro que você vai dominar aquilo, não é ser coragem, não é ter coragem isso é falta de inteligência. Então, é muito comum que a gente ache que ter coragem é se jogar no mundo e que ter coragem está associado a se arriscar, e ter coragem não é igual a ter prudência. Coragem é igual a problema. E medo é igual a prudência.
E não é, gente. Você ser corajoso, você não quer dizer que só tem coragem quem faz esportes radicais. Ou, a pessoa não sabe nadar, mas ela se joga na piscina. Nossa, ela é tão corajosa. Não, ela não é corajosa, ela é imprudente. Ela não sabe calcular riscos, ela não sabe calcular risco para ela mesma, porque ela não tem. Se ela sabe que ela não sabe nadar e ela se joga na piscina, ela não é corajosa, gente. Essa criança, ela não tem autoconhecimento e isso é um perigo. Isso é um perigo para ela. Então, ficou bem claro que, coragem não é um sentimento negativo. Ser corajoso não é fazer parte da equipe do Red Bull e saltar de paraquedas e experimentar essas coisas radicais. Não é. Coragem é outra coisa. Por exemplo, quando a criança tem um ataque de nervo, por exemplo, em casa, porque perdeu do videogame, e daí ela vai e ela joga as coisas e ela tem um ataque de ódio. E daí ela parar e ela reconhecer que ela errou, isso é ter coragem. É ela assumir um erro que ela teve. É assumir que realmente ela se descontrolou, ela perdeu no videogame, deu ódio, e daí ela reagiu desse jeito. E a gente já falou isso num outro vídeo, que você pode ter raiva, que você pode ter raiva de uma coisa, que ter raiva é ok, mas o comportamento, a reação que você tem que não é ok, que pode e não pode. Então você ficar com raiva porque você perdeu, tudo bem. Você quebrar a cadeira, quebrar a televisão, isso não é ok. Então é o comportamento que não é ok. Então a gente já viu isso. Então agora a criança acontece, ela perdeu, ela tá aprendendo ainda a se controlar, ela tá aprendendo ainda a ter limite, ela quebrou a televisão, e daí quando ela para e ela fala, nossa, eu errei, realmente eu me descontrolei. Isso precisa ter coragem. Você precisa ter coragem, você precisa ser muito corajoso para assumir um erro. Isso é ter coragem. E não é sair saltando do muro, pular do trepa-trepa lá em cima sem você saber se você consegue fazer aquilo ou não. Então aqui é só revisando, quando a criança fala, eu não sou corajosa, e a mãe fala, não, tudo bem. Você não precisa ser corajosa, né? Então é aquilo lá, então aquilo que eu te falei, coragem é assumir um erro, assumir que errou. Coragem é ter confiança em si mesmo, tá? Então, coragem, anota aí por enquanto. Coragem é confiança em si mesmo. Ser corajoso é assumir um erro. Então, daí, como a gente, você sabe que eu trabalho aqui sempre com um projeto, então a gente está trabalhando com o projeto da história do Grúfalo, né? Pode ser que seja a primeira vez que você está chegando aqui. Eu estou trabalhando então com o projeto do Grúfalo. Dá uma olhadinha nos outros vídeos que tem bastante sobre esse tema. Eu fico trabalhando com as crianças geralmente 3 a 4 semanas, dependendo da época do ano, se tem feriado, se não tem feriado, se tem outros projetos que vão acontecendo na escola paralelamente. Tem aniversário, às vezes, gente, as crianças resolvem fazer todo mundo aniversário no mesmo mês. Tudo isso faz com que o projeto vá demorando um pouco mais, mas não tem problema, porque a gente não tem pressa para acabar. Aqui não é assim, quanto mais projetos você faz, melhor. Não. Quanto mais intenso, quanto mais profundo você trabalha um tema com as suas crianças, você vê como que elas interagem com você, você vê como elas respondem
as atividades. Estamos precisando mais trabalhar sobre autoconfiança, estamos precisando trabalhar mais a autoestima, o autoconhecimento. Então a gente vai trabalhando, a gente não vai atropelando a criança com conteúdos programáticos só para checklist. Eu fiz, se ela não aprendeu, não é, a gente não está aqui para isso, né? A gente está aqui para conhecer as nossas crianças, para trabalhar com elas de acordo com as necessidades delas. Então, se a gente tem uma turma que precisa que um ponto seja mais trabalhado, mais profundamente, a gente vai trabalhar um ponto mais profundamente. Então, não é a quantidade de projetos que você faz na sua sala que vai garantir que essa criança tem um bom desempenho para a vida, né? Que ela é um aluno protagonista. Então vamos lá, vamos voltar aqui que estamos chegando na atividade. Então, muito bem, a gente está trabalhando com o tema do grúfalo e passeando pela floresta. O que acontece com o ratinho? Ele encontra muitos animais que querem comê-lo, ou seja, o ratinho está passeando pela floresta e ele encontra com diversos desafios, que é a mesma coisa que acontece com as nossas crianças quando elas estão, por exemplo, no pátio da escola na hora do recreio, se as suas crianças fazem recreio com as crianças maiores, ou mesmo com as crianças da outra turma do jardim da infância, né? A gente tem de um tudo, né? Então, elas sempre se deparam com muitos desafios. Então, seria muito compreensível que o ratinho saísse correndo e fugisse desses animais para se esconder. Mas o que ele faz? Ele não faz isso. Por quê? Porque ele tem um plano. O ratinho, ele é o sonho de consumo, porque ele é um animalzinho que ele tem todas as competências nele. Ele consegue se centralizar, ele consegue ver que tem um desafio e ele consegue reagir a esse desafio. O que ele faz? Ele faz um plano, ele tem um plano. Ele usa a sua imaginação e a sua força interior para sobreviver na floresta. Ele domina todos os perigos de forma bastante astuta e com muita coragem. Então vamos lá. Então, o corajoso, o que ele faz? Quando que uma criança é corajosa? A criança ou a pessoa corajosa é aquela que é capaz de enfrentar uma tarefa difícil para ela. Não necessariamente saltar do muro precisa ser uma tarefa difícil. Pode até que seja mesmo, mas ela nem é tão importante para a vida. A importante para a vida é você ter a capacidade de enfrentar uma tarefa difícil ou um novo desafio que talvez não conheça e que até talvez esteja relacionado ao medo. Então, eu vou dar aqui um exemplo de uma tarefa difícil para uma criança na educação infantil. Eu vou dar aqui um exemplo da minha aluna. Eu observava que quando ela chegava na minha sala, ela tinha a hora da brincadeira livre, e o que ela fazia? Ela andava para cá, ela andava para lá, mas ela não pegava nem um brinquedo para brincar, ela não brincava de nada, ela ficava passeando, perdida para cá e perdida para lá. Logo no começo então eu já sei, né? Esta criança não tem experiência com brinquedos, ela não sabe brincar com brinquedos, gente. Isso acontece muito na minha sala de aula, muito. Eu não sei se você sabe, eu trabalho na Suíça e a gente aqui na Suíça, a gente tem um desafio bem grande que são as diferenças culturais. Então eu tenho as minhas crianças, eu vou te dar um exemplo bem concreto. Eu tenho uma sala agora de 24 crianças,
Das 24, eu tenho 19 que não falam alemão. Elas não falam alemão. Elas falam... Eu tenho criança de Portugal, que fala português de Portugal. Eu tenho criança do Brasil. Eu tenho muitas crianças da Albânia. Eu tenho muitas crianças da Sérvia. Tenho muitas crianças da Turquia. O que mais? Eu tenho criança da Rússia. Tem de um tudo, meu amigo, tem de um tudo. Então, essas crianças, além delas não falarem alemão, então imagina que eu estou aqui falando com você e você está entendendo patavinas, imagina eu ter que contar uma história do Grúfalo e a criança tem de patavinas, então assim, é um outro tipo de desafio. Mas também tem esse desafio de que a criança ela não tem experiência com brinquedos. Eu, por exemplo, descobri que essa criança, por exemplo, ela trabalha, ela vive no prédio onde ela vive toda a família. Então tem todos os tios, todas as tias. Então, como disse uma amiga de trabalho, ela falou assim, eles vivem num clã. Então as crianças, elas estão sempre brincando juntas. Então sempre tem uma criança mais velha que tem uma ideia e ela tá sempre brincando, ela tá sempre fazendo alguma coisa. Então ela nunca se deparou com, eu tenho agora um monte de brinquedo. O que é isso, gente? Como é que eu faço isso? Como é que eu pego um brinquedo da prateleira e brinco? Não sei, porque ela, na casa dela, as primas fazem, os primos fazem. Pode ser que na sua casa, na sua escola, os pais fazem, né, também. Porque a gente tem os pais que estão sempre entretendo a criança. Então, essa criança se depara com um quebra-cabeça. Um dia eu peguei e falei assim, Irina, vem cá, vamos montar esse quebra-cabeça? Ela falou, eu não. Falei, como não, Irina? Eu não sei. Falei, você já montou? Não. Falei, então, como é que você sabe se o que você não sabe? Não, mas é porque eu não sou tão boa que nem eles. E mostrou para uns meninos que eu tenho que são gêmeos, que eles, a mãe é professora e a mãe, o que ela fez? Ela segurou essas crianças 1 ano em casa, então as crianças era para entrar na escola com 4 anos, ela segurou eles 1 ano e eles entraram com 5. Então ela tem 4 e ele tem 5. E eles, a mãe em casa, treinou com eles tudo que você possa imaginar. Então esses meninos, eles são craques em montar quebra-cabeça, eles são craques em cortar, craques em pintar, craques em desenhar, eles sabem fazer tudo que faz parte do jardim da infância porque eles já treinaram em casa. Ela não treinou em casa, então ela chegou lá, entendeu? Sem saber nem o que ela tá fazendo lá, nem entendeu o que eu falo, ela entende direito. Então, só que ela não sabe que esses meninos têm 1 ano mais 1 ano mais velho que elas e que a mãe treinou em casa, por isso que eles sabem. Ela não sabe. Então ela olha e ela fala, caraca, a gente tá na mesma sala. Olha tudo que eles sabem, olha tudo que eu não sei. Nossa, eu sou muito burra. Eu não sei fazer nada. Então, ela tinha o quê? Ela tem medo daquilo. Ela já colocou na cabeça dela que eu não sou boa que nem eles. Ela me falou, eu não sou boa que nem eles. Gente, aquilo eu falei, caramba, olha como ela olha e olha o que ela vê. E eu falei, não, eles não são bons. Eles treinam em casa com a mãe e o pai. Você tem na sua casa um quebra-cabeça? Ela falou, não. Eu falei, pois é. Eles têm. E eles treinam em casa. Vamos treinar junto? Vamos montar junto? E daí eu sentei e eu montei com ela. Então, ela tinha já um preconceito. Então, aquilo já fazia a autoestima dela já ficar baixa, porque ela já se achava burra, ela já se achava inferior às outras crianças que sabiam mais do que ela. E ela tinha medo de experimentar, porque podia ser que se ela tivesse um outro tipo de caráter, ela ia falar, ah, eles sabem? Se eles sabem, eu também sei. E ela pegava e ela tentava.
mas ela não é dessa criança. Então, eu observando, é a importância da observação. Eu observando, eu vi que ela estava, que ela não se arriscava sozinha, que ela tinha medo, e a gente sentou junta e a gente fez juntas. Então, ela aceitou esse desafio e ela aprendeu uma coisa nova. Com essa experiência, ela aprendeu uma coisa nova e ela aprendeu a se autoconhecer. E ela aprendeu que, gente, é só testar, é só tentar. A gente tenta que a gente consegue. Se a gente não conseguiu, é porque a gente ainda tem que tentar mais e tem que tentar mais. Então, fique atento, porque isso é uma tarefa muito difícil. E eu falei para ela, eu falei, sabe, Irina, a gente tem que ter coragem pra gente fazer uma coisa que a gente não sabe. Então, fica a dica já de um teste de coragem. Lembra que eu falei? O que você achava que era um teste de coragem que você vai fazer com seus alunos? É isso. Um teste de coragem é você observar ou você até perguntar para suas crianças: qual desses brinquedos que você não sabe brincar? Vamos lá? Vamos ter coragem? Vamos enfrentar esse desafio? E vamos trabalhar juntos e vamos conseguir? Né? Ficou a dica já de uma das atividades que você pode fazer com as suas crianças. Porque há coragem em cada um de nós. Mas para que ela apareça, a gente precisa ter autoconfiança e conhecimento das suas próprias qualidades. Então você tem que conhecer as suas próprias qualidades e você tem que ter um pouco de autoconfiança. E as crianças estão na escola para aprender tudo isso. Vamos lá? Então vamos lá, porque a gente tem que fazer bastante coisa. Não acabou não, não acabou não. Deixa eu pegar aqui mais folhinhas. Quando a gente enfrenta os desafios da vida com coragem, a gente pode cuidar de nós mesmos e a gente é capaz de realizar sonhos e perseguir nossos objetivos. Sim, para você cuidar de você mesmo, para você realizar sonhos e perseguir os seus próprios objetivos, você precisa de muita coragem. Não é pouca coragem, não. Eu espero, por exemplo, que você seja professor porque você escolheu e que não alguém tenha escolhido por você. Caso isso tenha acontecido, para tudo, junta essa coragem para ver qual é o meu próprio objetivo, quais são os meus sonhos. Eu quero realizar os meus sonhos e para isso você tem que ter muita coragem, você sabe que é isso, né? Você sabe o que eu tô dizendo. Toda criança, elas vivenciam situações iguaizinhas do ratinho, que nem eu já falei antes, né? O ratinho aqui do Grúfalo. Outro desafio que muitas crianças têm, por exemplo, principalmente no começo do ano, que elas vão se despedir dessa mãe e desse pai e vão entrar nessa sala de aula que elas nem conhecem essa professora, que elas nem conhecem esses amiguinhos novos. Precisa ter coragem, gente, parece que não, mas precisa ter coragem para sair da sua zona de conforto, daquele seu lugar que você está protegido, que você já conhece, a sua mãe, o seu pai, a sua outra professora, e agora você vai enfrentar este novo desafio, entrar nessa nova sala de aula, conhecer essa nova professora e conhecer esses novos amiguinhos. Precisa ter coragem. Quando você fizer atividade com seus alunos para saber quais foram as coragens que eles tiveram que ter, você vai ver, gente, eu escutei coisas que eu tinha até esquecido, porque eu tinha esquecido disso, que né, a gente esquece quando a gente era pequeno.
os desafios que a gente teve que passar na nossa vida, né? Mas vamos lá. Então, outra coragem que tem que ter é de entrar na escola e também de ir no parquinho, né? E de ter que ir no banheiro, e às vezes acontece que faz um xixi. Precisa de bastante coragem, tá? Então, hoje, neste episódio, a gente vai fazer atividades que desenvolvem a autoestima e a gente vai fazer atividade para desafiar as nossas crianças a atos corajosos. Atos corajosos, não atos sem noção. Atos corajosos. Agora, presta atenção, eu falei aqui neste episódio. Deixa eu te falar uma coisa. Agora, eu comecei a fazer o canal e a minha ideia é sempre trabalhar com projetos. E esses projetos, eles têm um foco na educação socioemocional e é tudo alinhado com a BNCC. Então, as competências, as 10 competências da BNCC, que são sempre com foco educação socioemocional. Gente, era muita coisa num só lugar. Então, o que eu fiz? Agora eu fiz em, vamos dizer assim, canais. Então, eu tenho 3 tipos de construir caminhos. Eu tenho o construir caminhos, educação socioemocional na prática, que é esse que você está vendo aqui, que eu só vou trazer aqui atividades relacionadas à educação socioemocional alinhado com a BNCC. Eu tenho construir caminhos com projetos, que daí eu vou mostrar como que eu faço um projeto. Então, como eu conto a história e quais as atividades transversais que eu trabalho no projeto. Então, quais são as atividades de coordenação motora fina, coordenação motora grossa, quais são as atividades que a gente vai fazer de ciências, de natureza, enfim, é um monte de coisa que tem lá no projeto. Daí lá no projeto, no construir caminhos com projetos, eu não falo sobre as atividades de educação socioemocional que estão dentro do projeto, entendeu? Porque senão fica muito bagunçado. E eu tenho também o construir caminhos dia a dia. No construir caminhos dia a dia, o que eu falo? Eu falo sobre o meu trabalho que eu faço, que eu trabalho aqui na Suíça, como que é ser professora de educação infantil aqui na Suíça, quais são as diferenças que tem, o que acontece na minha sala de aula, que provavelmente pode acontecer na sua também, e que fica aqui a dica, e outras coisas mais também sobre a minha pessoa, né? Então aqui no dia a dia você vai conhecer um pouco mais sobre mim. Então vamos lá. Hoje, como a gente está aqui no canal no projeto Construir Caminhos, Educação Socioemocional na Prática, hoje é o episódio 1 e o episódio 1 é sobre coragem, confiança em si próprio. Para você ter confiança em si próprio, para você ter esta coragem, que é ter confiança em si próprio, você precisa de autoconhecimento, você precisa de autoconfiança e dentro do autoconfiança a gente vai trabalhar a autoestima. Você vê essa história da minha aluna que ela não tirou o quebra-cabeça para montar porque ela tinha uma autoestima baixa. Ela já falou, opa, eu não sou inteligente, eu não consigo, já sei. Então, a gente viu o que não é coragem, não é fazer parte, quer dizer, precisa ter coragem, né, para fazer parte do Red Bull lá, mas também tem que ter bastante autoconhecimento e saber, eu gosto dessa adrenalina. Ah, ele gosta dessa adrenalina.
Eu não gosto. E quanto mais velha eu fico, menos eu gosto. Então, não é nem questão de ter autoconfiança ou não, é questão de ter um autoconhecimento. Não é pra mim, gente, não é pra mim. Vai lá, bota fé. Mas isso não significa que eu não seja uma pessoa corajosa. Então, vamos lá. Nesta atividade, peraí que tá caindo. Nessa atividade que a gente vai trabalhar hoje, eu vou te falar aqui só 2 campos. Não, é um campo de experiência, mas eu vou te dar só 2, dentro do campo de experiência, 2 pontos. Por quê? Gente, porque são várias. Nessa atividade que eu vou que a gente vai fazer hoje, tem vários outros campos, de experiência, tem muitas outras vivências e muito outros desses campos aqui, né? Desses exinhos aqui. Eu ia ficar não sei quantas horas falando sobre isso. Então isso não vale, isso dá muito trabalho. Isso não é que dá muito trabalho, isso não rende, não é a ideia, né? A ideia é que eu dê atividade e que você, como professor, olha lá na sua tabela e você saiba, além desses 2, a gente ainda trabalhou esse, tá? Então, agora você vai pegar o seu planner, quer dizer, a sua agenda lá onde você planeja o seu mês, a sua semana, o seu dia. Então, na atividade de hoje, a gente tem o campo de experiência, o eu, o outro e o nós. Então, a gente tem aqui educação infantil, 03, campo de experiência, o eu, o outro e o nós, o 02, que é agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e suas limitações. Lembra que eu falei que a gente vai fazer um teste? E esse teste, o que a criança vai experimentar? Ela vai experimentar o desafio de algo novo e o desafio da conquista e o desafio da sua limitação. Então, ali ela vai saber, nossa, aqui eu preciso dar ainda uma trabalhada nesse assunto, né? E uau, isso eu consigo, viu? Eu achava que eu não conseguia, consegui. Yes, conquistei. Qual é a vivência? Exercitar a própria autonomia, já conquistada até o momento, reconhecer habilidades já conquistadas. Aqui no Educação Infantil 03, o campo eu e o outro e nós, atividade 04, comunicar suas ideias e sentimentos. Agora eu quero falar aqui, está escrito, fica ligado! Eu falei para você, pega o seu planner. Você não tem planner. Você não tem planner. Então, presta bastante atenção, porque neste mês de janeiro, presta bastante atenção lá no Instagram, Construir Caminhos, lá no Facebook, Construir Caminhos, que eu vou estar dando planner para 2021, eu vou estar dando ideias de semanário, como você montar a sua sala de aula agora no começo do ano. Fica lá, fica ligado, sempre, todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Todos os dias tem lá no Instagram e lá no Facebook posts novos, ok? Então fica ligado. Anota, ainda não tem um planner, anota no papel mesmo, gente, depois você passa no planner legal. Então a gente teve aqui os campos da experiência que a gente vai trabalhar. A nossa atividade chama O Ratinho em Você. Então, o que a gente vai aprender? A gente vai entender o que é a coragem e a gente vai saber diferenciar. Por quê? Porque a coragem, ela tem diversas caras.
Coragem pode significar, para as crianças, experimentar uma coisa nova ou enfrentar um desafio. Pode ser experimentar uma coisa nova, pode ser até o brócolis, entendeu? Pode ser até uma fruta nova, trazer um lanche novo. Olha aqui, já tô te dando uma outra ideia para você ter uma atividade de testes de coragem. Vamos fazer uma semana que a gente só vai trazer lanche saudável. Aliás, isso também é um tema que eu quero falar muito aqui sobre o lanche e como o lanche está também lá nas habilidades da BNCC, cuidar de si próprio, cuidar da sua saúde. Isso é bem importante, gente. Mas isso você já pode também fazer, um teste de coragem, experimentar um lanche novo, né? Experimentar trazer uma outra fruta, trazer uma outra verdurinha, comer menos bolacha, menos nenhuma, por exemplo. Então tá. O ratinho em você. Então, a gente vai saber entender, a gente vai experimentar e saber diferenciar os tipos de coragem. Então, experimentar uma coisa nova, enfrentar um desafio. As crianças corajosas, elas são aquelas que não têm medo de dizer: eu não sei fazer isso. Eu errei. Gente, precisa ter muita coragem para falar: eu errei. Eu não sei fazer isso. Levantar a mão na roda e falar: eu não sei fazer isso. Também admitir quando errou, quando esqueceu alguma coisa, quando levou um brinquedo para casa, né, sem querer querendo. E daí devolver no dia seguinte, pedir desculpa e assumir que errou. Precisa ter muita coragem para isso, gente. E ter muita coragem para dizer: fui eu que quebrei, professora. Eu já vivenciei, porque também depende de como a criança é dentro de casa, né? E eu já vivenciei criança que estava pintando e a ponta quebrou. E foi correndo e guardou o lápis, e a outra criança falou: professora, ele quebrou o lápis. Eu não quebrei! E não foi quebrou o lápis, quebrou a ponta do lápis. E a ponta do lápis quebra, gente, entendeu? Principalmente as crianças que ainda não têm a coordenação motora tão bem, então elas apertam muito e quebra, gente, quebrou a ponta, não tem problema. Então, assim, a criança entrou num pânico porque ela quebrou a ponta do lápis e ela não queria admitir e começou uma briga. Quebrou sim, não quebrei! Quebrou! Daí a outra: ele quebrou! E todo mundo: Falei: nossa, gente, parou, né? Tudo errado. Não tem problema quebrar uma ponta do lápis, a ponta do lápis quebra, a gente tem apontador, a gente aponta. Isso não é um problema e precisa de muita coragem para dizer: quebrou. Todas as vezes que alguém erra alguma coisa e eu falo precisa ter muita coragem, as crianças já fazem assim e todo mundo quer ter coragem, porque todo mundo quer ser corajoso. Então, quando eles aprendem que é isso que é ter coragem e não necessariamente saltar do trepa-trepa, isso vai ajudando também as crianças a assumirem e falar: gente, mas não tem problema, porque para isso tem uma solução, tá? Então, o que eu quero? Aqui, qual é o foco, então, da atividade? Então, para admitir que você experimentou uma coisa que você tinha medo e você assumiu coragem, nossa senhora, que para você admitir que você tinha medo, mas que mesmo assim você foi lá e enfrentou este medo, precisa de muita coragem. Então, o que você vai fazer? Lá na roda, você vai fazer o levantamento dos atos corajosos. Atos corajosos daquele que eu já falei lá em cima, que é admitir uma vez que errou, admitir uma vez que quebrou, ou você experimentou alguma coisa que você tinha medo e você experimentou e daí você viu que não tinha medo. Por exemplo, você tinha medo do gato.
Mas daí quando você foi na casa da sua prima, a sua prima agora ela tem um gato novo, e daí você passou a mão no gato, então você tinha medo, e você teve essa experiência agora que você passou a mão no gato e você não tem mais medo do gato. Olha só, precisa ter coragem de você enfrentar esse medo, de passar a mão no cachorro, cavalo, tem gente, tem adulto que tem medo de cavalo. E você passa, e você vai lá e você enfrenta, e você passa a mão, ou você só consegue chegar perto. Uau! Né? Você já está trabalhando isso, você já está se tornando cada vez mais uma pessoa corajosa. Daí, então você vai perguntar para suas crianças, né? O que é coragem? Então, o que é coragem e o que é ser corajoso? Usa sempre o livro, porque a gente ainda está dentro do projeto. A gente vai então conversar sobre o livro. Aqui nessa história, quando eu contei, vocês acham que tem algum animal corajoso? O que vocês acham? Vocês acham que o ratinho é corajoso? Ou vocês acham que a raposa é corajosa? Lembra que o ratinho, ele falou pro Grúfalo que ele inventou esse amigo imaginário e daí ele recusou o jantar, o convite que a raposa fez, né? Um convite que era uma coisa do mal, na verdade, o ratinho também percebeu isso. E aí ele falou, não, mas eu vou comer aqui com meu amigo Grúfalo, que mora logo aqui, e o meu amigo Grúfalo adora sanduíche de raposa. Raposa abriu um olho deste tamanho, o que a raposa fez? Quando apareceu um desafio, ela ficou com medo e a raposa fugiu. Raposa fugiu, a coruja fugiu, a cobra fugiu do desafio, mas o ratinho não fugiu. E o ratinho, ele é o que então? Ele tinha muito coragem, porque ele foi capaz de dominar aquele medo e fazer um plano. O ratinho tinha um plano. Como é importante ter a capacidade de ter planos, de montar estratégias para a vida. Então tá. Então depois que a gente analisou o livro, a gente vai falar, e você? Você já foi corajoso? Você já enfrentou o medo? Não necessariamente pode ser que você tenha medo do brócoli, entendeu? Pode ser que você tenha medo de sair daquela sua zona de conforto, que daqui do paladar, né? De experimentar uma coisa nova. Você vai falar, ah, e se ele for ruim, que nem o limão que eu comi outro dia, que foi assim, né? É um medinho, né, que você tem de sair da sua zona de conforto. Então tá, então daí você tem aqui que você enfrentou o medo. Nesse momento você pode também fazer algumas perguntas que auxiliam, tá, a sua criança. Então você pode perguntar, por exemplo, quem é que estava com você nesse momento que você, por exemplo, que a minha criança levantou a mão e falou assim, eu senti muito medo, não, eu tinha medo de de tirar a rodinha da minha bicicleta, aquela rodinha que ajuda atrás, né? Mas daí eu fiz com meu pai, eu tirei e eu tive coragem e eu tentei, mas eu caí. Pensando criança. Mas eu caí. Quando a criança falou isso, eu pensei comigo, é mesmo, né? Eu tinha até esquecido disso, do medo que a gente tem de tirar a rodinha da bicicleta, né? Mas ele contou. Daí eu falei, nossa, você tem coragem de falar aqui na frente de todo mundo que você tinha medo de tirar a rodinha, e daí você enfrentou esse medo, você ainda caiu, daí você chorou. Nossa, precisa ter muita coragem de contar tudo isso para todo mundo, né, na roda. Então, quer dizer, é bastante corajoso. E quem é que estava com você nesse momento? Ah, o meu pai. E você se lembra
como você se sentiu depois que você conseguiu fazer isso? Como é que você se sentiu? Como é que você se sentiu quando você tinha medo de tirar a rodinha e depois que você conseguiu, como é que você se sentiu? E você contou pra alguém? Quer dizer, agora você tá contando aqui pra todo mundo, mas e depois? Daí você chegou em casa e falou, mãe, eu consegui. E daí depois contou pra avó, você contou pra alguém? E nesse momento que você conseguiu isso, o que você fez? Você riu, você chorou de alegria, você cantou, você gritou bem alto. Como é que o que você fez? Então, assim, quais são os sentimentos que você vai tendo conforme, então você tinha um sentimento, você se sentiu com medo, e daí você foi lá, você enfrentou, daí quando você caiu você chorou, mas aí te deu uma alegria, você contou pra todo mundo, você deu um pulo no ar, yeah! Ou como as crianças agora adoram fazer, tudo na minha escola é assim. Então você vai fazendo essas perguntas e quando uma criança já conta, ou se de repente ninguém veio, conta você. E você, professora? Não quando você era pequena. E agora, hoje em dia, você tem medo? Do que você tem medo? Você tem medo do cachorro? Você tem medo de nadar no mar? O que você tem medo? Né? Ou você tinha medo e daí você falou, não, mas eu quero saber nadar no mar porque eu quero fazer stand-up paddle. E você vai enfrentar este medo. E até quando você estiver fazendo isso na sua vida, usa essas perguntas para você mesmo. E como você se sentia antes, como é que você se sentiu durante e como é que se sentiu depois? Qual foi a sensação da vitória? Ou foi a sensação de preciso treinar mais mesmo, né? Tá? Isso serve para você também. Agora que a gente conversou na roda, cada um contou, todo mundo contou, a gente vai desenhar. Então você, professora, tem lá a sua folhinha que você imprimiu e o título pode ser Uma situação na qual eu fui corajoso. Uma situação na qual eu fui corajoso. Bom, muito que bem. Agora, e as crianças tímidas e as crianças inseguras? E se elas falarem, eu nunca tive coragem para nada, nunca experimentei nada. Daí você pode perguntar, você ainda anda de rodinha de bicicleta? E quando você foi na piscina, você já sabe nadar sem boinha? Ou você já pelo menos consegue entrar com boinha? Porque tem criança que tem tanto medo, que é tão insegura, que nem com boinha ela quer entrar na piscina. Mas tudo bem, isso a gente não pode ajudar, essas coisas de passar a mão num gato, passar a mão num cachorro, mas o que a gente pode ajudar é, por exemplo, montar o quebra-cabeça, que era o grande problema da vida da minha aluna, que ela não conseguia montar o quebra-cabeça, então você pode ir lá, pegar um quebra-cabeça novo, que ela nunca montou, e vamos então experimentar esse novo desafio, que é montar o quebra-cabeça de mais peças, por exemplo. Eu não sei se vocês têm na escola de vocês umas caixinhas que tem uns mosaicos para as crianças montarem, aquilo é bem difícil também. E montar uma coisa bem simples já com aquilo já é, uau, já teve bastante coragem. Então a gente vai fazer esse tema da coragem, de experimentar aqui dentro da sala de aula, tá? A gente não vai fazer coragem ainda na educação física, porque a gente quer que a criança tenha também esse negócio da coragem de falar que errou. Então, a partir de agora, todas as vezes que acontecer alguma coisa na sua escola, na sua sala de aula, que alguém fala assim, quebrou, ele quebrou. E a criança fala, não quebrei. E daí você para e fala, precisa de muita coragem para assumir que você quebrou uma coisa. Então, assim, não tem problema. Você quebrou, a gente conserta. Agora, você não assumir, tem problema.
tá? Então você pode falar. Ou às vezes você também faz uma pergunta na roda e ninguém sabe, ou senão você já pode até falar. Precisa de muita coragem para tentar responder essa pergunta que eu vou fazer hoje. Porque pode ser que você esteja agora introduzindo um tema novo, que as crianças ainda não sabem, que elas não se sentem seguras. Então ninguém levanta a mão, que é para não passar por, não sabe nada. Mesmo que a gente não seja proibido na nossa sala, dar risada do outro, né, a gente tem aquilo dentro da gente, né? Então, isso você também já pode agora colocar no seu vocabulário dentro da sala de aula. Ou quando sumiu algum brinquedo que a criança levou para casa, ou quando você pega um livro e você vê que o livro está rasgado, ou que está faltando uma pecinha do jogo. Quem foi que brincou? Por que não guardou direito? Quem aqui vai ter a coragem de falar fui eu? E a gente vai resolver junto. Então, isso vai além depois dessa atividade. Então, tudo bem, você deu a atividade, a criança desenhou, você ajudou as crianças tímidas. Agora a gente vai fazer o... Tem alguma coisa aqui coçando a minha garganta, peraí. Vamos fazer agora o fechamento. A gente vai olhar os desenhos. Então, todo mundo guardou os lápis, ninguém quebrou, ponta nenhuma, deu tudo certo, todo mundo foi feliz. E a gente vai, todo mundo traz os desenhos para a sala e a gente vai olhar os desenhos juntos. Daí você pergunta quem é que quer contar o que desenhou. Alguém quer contar alguma coisa que já não tinha contado antes, porque normalmente são as mesmas crianças que contam sempre as mesmas coisas. Alguém diferente que não contou no começo da roda, quer contar agora, ou você se lembrou de um outro ato de coragem? Tá. Muito bem, todo mundo falou. O que a gente vai fazer? O super importante é você enfatizar a nossa nova descoberta do dia do que é ter coragem, entendeu? Então a gente vai agora enfatizar, principalmente para as crianças tímidas e inseguras. Você vai lembrar que ter coragem não é necessariamente saltar de um lugar muito alto ou correr risco. Correr risco não é ter coragem. Correr risco é ser eu agora não sei se é imprudente ou imprudente, não sei. É não ter prudência. Então, correr risco não é ter coragem, tá? Você precisa de autoconhecimento, autoconfiança. Então, a gente sabe que não é ter coragem. A gente sabe que ter coragem é assumir um erro, ter coragem é falar que você quebrou alguma coisa, ter coragem é você saber, eu tenho medo disso, mas eu vou tentar fazer mesmo assim. Eu tenho medo de andar de bicicleta sem rodinha, mas eu vou tentar até eu conseguir. Eu tenho medo de nadar na piscina sem boinha, mas eu vou treinar sozinho? Não, né? Porque você não vai se arriscar. Você tem que saber que isso eu não consigo sozinho e eu preciso de ajuda. Precisa ter coragem para pedir ajuda e dizer, eu não sei, você me ajuda? Precisa ter coragem. Então, você vai enfatizar aqui que a gente viu na história do ratinho da floresta, que ele é pequeno,
e que para ter coragem, qualquer criança pode ser corajosa, independente do seu tamanho e da sua força física, independentemente de ser menino ou menina. Todo mundo pode e deve ser corajoso. Isso daqui é o que eu quero muito que você trabalhe com as suas crianças, que você enfatize no final, tá? Essa foi a descoberta mais importante que a gente teve no dia de hoje. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido bastante coisa. Acho que você aprendeu até para você, para sua vida como professor. Ajuda os seus alunos também a enfrentar essa vida com coragem e até a próxima!